A Assembleia Legislativa retoma na primeira semana de agosto as atividades em plenário e no roteiro de discussões está um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Evandro Leitão, do PDT, que proíbe a utilização de sacolas plásticas no Ceará. O deputado Evandro Leitão nos visita hoje nos estúdios do Jornal Alerta Geral e vai falar sobre esse assunto e também sobre outras ações na atividade parlamentar na Assembleia Legislativa. Deputado Evandro Leitão, seja bem-vindo de volta ao Jornal Alerta Geral. Há um apelo nacional em vários estados, inclusive já com leis aprovadas pelas Assembleias Legislativas, de suspensão do uso de canudo plástico e também de sacola plástica. Nesse caso aqui, desse seu projeto, o senhor está encontrando receptividade na Assembleia Legislativa para aprovação dessa matéria que tem um impacto grande no meio ambiente do Ceará? Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Bom dia também aos telespectadores, ouvintes e telespectadores que nos acompanham. Nós estamos sendo muito bem recepcionados, não apenas na Assembleia Legislativa, mas também pela sociedade de uma maneira geral, com relação a essa questão desse nosso projeto, que substitui as sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis. E isso é uma tendência mundial. Aqui no nosso país, já 3 estados já implementaram, já foram aprovados, como você colocou, pelas casas parlamentares, lá no estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais. Portanto, é uma tendência. E agora, aqui no nosso estado, nós demos entrada, ainda no mês de junho, demos entrada nesse projeto e acredito que está tramitando, acredito que agora, nos próximos dias, no mês de agosto, a gente possa estar aí votando e aprovando uma matéria extremamente importante, onde o meio ambiente agradece, onde nós estamos fazendo, estamos dando a nossa contribuição para que a gente tire esses materiais, esses sacos plásticos, que em média nós temos aqui, eu tenho aqui alguns dados, de 1 bilhão de sacos plásticos que são distribuídos mensalmente pelo supermercado no Brasil. Cada família brasileira descarta cerca de 40 quilos de plástico por ano, e 56% do lixo no plástico no Brasil é utilizado apenas uma vez. Portanto, a gente acredita que medidas como essa, a gente possa estar aí contribuindo com o meio ambiente. Jornalista Beto Almeida, pelos números citados pelo deputado Evandro Leitão, dá para se ter uma noção do impacto que representa a quantidade desse lixo plástico no meio ambiente do Ceará e do Brasil. 1 bilhão de unidades de sacolas são distribuídas por mês no Brasil. Deputado Evandro Leitão, bom dia. E eu quero dia. perguntar para o senhor o seguinte, por exemplo, em que circunstâncias o seu projeto prevê, por exemplo, que as sacolas plásticas elas possam continuar a ser utilizadas? E eu pergunto para além disso também o seguinte, além dessas circunstâncias em que elas ainda poderão ser utilizadas, se haverá algum prazo de adaptação, por exemplo, não digo os grandes supermercados, deputado, mas os supermercados menores, as mercearias, terão algum tempo de se adaptar a essa nova legislação? Nessa perspectiva, Beto, o nosso projeto, ele contempla justamente um período de adaptação. Serão 18 meses para as empresas de pequeno porte e 12 meses para as demais empresas fazer essa substituição. Podendo haver ônus ou não, vai depender do estabelecimento comercial. Isso, em outros estados, a prática que nós temos é de que houve um valor praticamente insignificante por sacola, que é cobrado por um estabelecimento comercial, no caso, por um supermercado. Portanto, nós temos esse período de adaptação, de 18 meses para a empresa de pequeno porte e 12 meses para as demais empresas. Mas as sacolas, Luciano, só para eu entender, elas ainda vão poder ser utilizadas desde que elas sejam biodegradáveis. Biodegradáveis, exatamente. É isso aí. Deputado Evandro Leitão, o governador Camilo Santana teve um primeiro semestre sem abalos na relação com a Assembleia Legislativa, tendo uma maioria significativa entre os 46 deputados estaduais. Maioria de apoio, de aliados. Nesse segundo semestre, o governo tem projetos polêmicos que venham a trazer instabilidade nessa relação? Acredito que não. A tendência que nós temos um segundo semestre tranquilo. Acho que as pautas mais polêmicas, ou digamos assim, impopulares, no primeiro governo do governador Camilo, ele já enviou para casa e agora nós estamos, as pautas polêmicas são as pautas que vêm lá de Brasília, como a reforma da Previdência, agora a reforma tributária, enfim, que
O presidente Sarto, ele tem também dado a sua contribuição enquanto casa parlamentar e presidente, ele tem puxado essa discussão. Jornalista Beto Almeida. Com relação exatamente, deputado, em relação a esses chamados projetos que o senhor disse que os mais polêmicos passaram, mas eu queria pegar da sua opinião o seguinte: a venda da autorização dada pela Assembleia para a venda de imóveis, né? Se fosse de bebida. Não é Não, bebida. bebida- Não, bebida é passado. A bebida já é passado. Mas a questão dos imóveis, por exemplo, houve uma pressão grande para que não entrasse, por exemplo, a venda do Autódromo Vigílio Távora. E eu pergunto para o senhor o seguinte: todos aqueles imóveis que foram colocados, 11 se eu não me engano, de fato, o governo, é necessário o governo ter que se desfazer desses imóveis, já que o estado do Ceará tem uma situação fiscal equilibrada, razoável. Por que se desfazer de imóveis tão tradicionais, tão importantes, como, por exemplo, a Expoes na Bezerra de Menezes? Não seria mais viável, deputado, por exemplo, aproveitar e transformar, por exemplo, aquela área imensa e verde da Expoes num parque urbano, do que necessariamente repassar ele para a iniciativa privada? Olha, Beto, com uma outra exceção, eu acredito que praticamente todos esses imóveis, eles estão sendo subaproveitados pelo Estado. Você vê um cartódromo que talvez seja utilizado uma vez perdida, digamos assim, me perdoe a expressão, ele é utilizado uma vez, uma ou outra oportunidade. Você pega o Parque da Expoes, que talvez seja uma exceção, né? Que acredito que mereça uma atenção maior por parte do poder público, por parte do Estado. Mas a maioria desses imóveis são subutilizados. O Estado do Ceará, apesar de passar por uma estabilidade econômica, uma estabilidade fiscal, nós necessitamos de recursos para serem investidos nas áreas, principalmente nas áreas essenciais, como saúde, educação, segurança pública, recursos hídricos. E não deixa de ser uma fonte de recursos, não deixa de ser um meio de se captar recursos num momento difícil como esse, num momento onde nós não sabemos o que é que vem de Brasília para cá. Portanto, eu vejo que, com uma ou outra exceção, a grande maioria desses imóveis são imóveis que eram subutilizados. Deputado Evandro Leitão, qual é o seu principal desafio nesse segundo semestre na Assembleia Legislativa em termos de atuação parlamentar? Olha, Luzeno, nós temos alguns projetos que nós apresentamos, que estão tramitando ainda na Assembleia. Nós temos um projeto extremamente importante, que é o que trata sobre a questão do plano estadual, que cria um plano estadual de combate ao desperdício de alimentos e cria um banco de alimentos. Aqui no estado do Ceará, nós temos a SEASA estima que diariamente são desperdiçados 9 toneladas por dia de alimentos. Esses alimentos que são impróprios para o consumo humano, mas eles podem, através de uma atividade de reciclagem e de compostagem, eles podem voltar para a alimentação de animais. Portanto, é um projeto que nós temos que estar tramitando, que a gente vê que é um projeto, projeto que pode contribuir. Nós também temos um outro projeto que cria um programa de combate à depressão, que também está tramitando na Assembleia. Nós tivemos uma audiência pública importante, onde nós tivemos diversas autoridades que fizeram parte dessa audiência pública, e dessa audiência pública nós criamos uma frente parlamentar em defesa da saúde mental e combate à depressão e ao suicídio. Portanto, eu acredito que esse próximo semestre a gente deve avançar nessas pautas, essa questão da depressão, do suicídio, a questão das sacolas plásticas, que é uma outra pauta que a gente acredita que seja também importante, e também essa questão do banco de alimentos, essa questão que nós acabamos de dizer, o Plano Estadual de Combate ao Desperdício de Alimentos. Nesse projeto do Plano Estadual de Combate, né, ao Desperdício de Alimentos, eu lembro que existia uma proposta, inclusive lá mesmo na SEASA, deputado, de aproveitamento dos alimentos lá, que não eram comercializados, de fazer a industrialização de sopas. O senhor existe alguma coisa nesse sentido? Foi criado um equipamento agora na SEASA, agora que eu digo nos últimos 30 dias, entregue pelo governo do Estado, um projeto liderado, capitaneado pela primeira-dama do Estado, Ondélia Santana, onde ela observou, ela pegou experiências de outros estados como Minas Gerais, estado como Paraná, e implantou aqui no nosso estado um equipamento de um banco de alimentos, onde justamente fazendo a reciclagem, fazendo aí a recomposição de alguns alimentos e especialmente no que tange a distribuição de sopas e polpas de frutas,
Então, hoje nós já foi implantado aqui no nosso estado esse projeto pela primeira-dama do estado, Onélia Santana. Nós conversamos no Jornal Alerta Geral com o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, do PDT. Deputado, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral, desejar ao senhor um bom dia, um bom trabalho. Eu que agradeço, Luzenor, um grande abraço para você, um grande abraço aqui para o meu amigo Beto, e que nós possamos ter aí um segundo semestre aí repleto de boas notícias para o povo do nosso estado. Sucesso nessa caminhada. A você, Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho. Um bom dia a todos e até amanhã.